O Corinthians pode estar diante de uma decisão que vai mexer com o futuro do clube, porque enquanto a bola não rola, uma verdadeira guerra acontece nos bastidores do timão, e dessa vez envolve nomes importantes do elenco. Memphis Depay, o principal jogador técnico da equipe, está no centro de uma negociação que voltou a ficar complicada. André pode virar uma grande venda para o futebol europeu. Pedro Raul pode estar de saída e já tem clube interessado. E Yuri Alberto vive uma situação que ninguém esperava no mercado. Mas calma, porque existe um detalhe nessa história que pode mudar tudo. O Corinthians precisa decidir entre manter jogadores importantes ou aliviar a situação financeira do clube. E uma dessas decisões pode acontecer nos próximos dias. Fica até o final porque a situação de Memphis tem um ponto que deixou o clima ainda mais tenso. Vamos começar pelo assunto que mais chama a atenção da torcida, Memphis Depay. O camisa 10 chegou ao Corinthians cercado de expectativa. E mesmo com altos e baixos, ninguém discute uma coisa. Quando Memphis está bem, ele muda o patamar do time. Ele é um jogador diferente, tem qualidade técnica, tem experiência internacional e virou uma das maiores referências do elenco. Só que fora de campo a situação ficou complicada. A renovação do atacante voltou a travar. O Corinthians tenta encontrar uma solução para manter o jogador, mas existe uma diferença grande entre o que o clube pretende pagar e aquilo que Memphis espera receber. O timão sabe que precisa cuidar das contas. O clube não pode repetir erros do passado assumindo compromissos que depois viram problemas financeiros. Mas também existe uma preocupação. Perder Memphis significaria perder um jogador decisivo. E a torcida sabe o peso que ele tem. O problema é que essa negociação envolve muito dinheiro. Não é apenas uma renovação, é uma decisão estratégica. Porque se o Corinthians aceitar todas as exigências, pode comprometer o planejamento. Mas se não chegar a um acordo, pode perder um dos seus principais jogadores. E aí aparece a grande pergunta: qual caminho o Corinthians vai escolher? Investir em Memphis ou proteger os cofres do clube? Mas enquanto a novela de Memphis continua, outro jogador começa a chamar atenção no mercado. André, o volante, despertou o interesse da Juventus, da Itália. E isso deixou o Corinthians em alerta. Porque quando um clube europeu desse tamanho começa a observar um jogador, a possibilidade de negociação aumenta. Ainda não existe uma confirmação de uma proposta oficial, mas já aconteceram conversas envolvendo representantes do jogador, Corinthians e pessoas ligadas ao futebol italiano. E isso mostra que a situação avançou. Antes era apenas uma consulta, agora existe uma aproximação. E para o Corinthians, André representa duas coisas: qualidade dentro de campo e uma possível fonte de dinheiro. Esse é o grande dilema. O clube precisa de recursos, mas também precisa manter jogadores capazes de ajudar o time. André é jovem, tem potencial de crescimento, e uma venda bem feita poderia aliviar a situação financeira. Só que uma saída também obrigaria o Corinthians a buscar uma reposição. E isso nem sempre é simples, porque contratar um jogador do mesmo nível custa caro. E é justamente por isso que a diretoria precisa analisar cada detalhe. Agora vamos falar de uma situação que pode ter uma solução mais rápida. Pedro Raul, o atacante, pode deixar o Corinthians. O jogador, que chegou com expectativa, não conseguiu se firmar como a torcida esperava. E agora o clube busca alternativas. O nome de Pedro Raul apareceu ligado ao Fortaleza. O Corinthians teria oferecido o jogador para a equipe nordestina. O interesse existe, mas a negociação tem um obstáculo: o salário. O Fortaleza não quer assumir sozinho todos os custos do atacante. E o Corinthians também não quer liberar o jogador e continuar pagando uma parte importante do contrato. A diretoria entende que, se for para emprestar, o ideal é aliviar a folha. Porque manter um jogador caro fora dos planos também pesa. Por outro lado, existe a preocupação de não fazer um negócio ruim. O Corinthians não quer simplesmente se desfazer de um atleta sem conseguir uma vantagem. E agora fica a expectativa: será que Pedro Raul realmente vai vestir outra camisa? Ou a negociação vai travar por causa dos valores? E agora chegamos em um caso que chamou a atenção: Yuri Alberto. Durante meses, muitos torcedores ouviram rumores sobre uma possível saída do atacante. Muita gente imaginava que uma proposta poderia chegar, mas a realidade dos bastidores é diferente. Até o momento, não existe uma oferta concreta pelo jogador. E isso surpreendeu, porque Yuri ainda é um atacante jovem, tem mercado, já marcou gols importantes pelo Corinthians, mas o mercado internacional não apareceu como muitos esperavam. O atacante continua no elenco e agora precisa buscar uma retomada, principalmente porque a relação com parte da torcida ficou desgastada. As declarações do passado e alguns momentos
momentos ruins dentro de campo aumentaram a cobrança. Mas futebol muda rápido. Um gol importante pode mudar completamente a história. E Yuri ainda terá oportunidades para recuperar espaço. Agora junta tudo isso. Memphis travado. André com possibilidade de Europa. Pedro Raul tentando encontrar um novo caminho. Yuri Alberto esperando uma proposta que não chegou. O Corinthians vive um momento de decisões. A diretoria sabe que não pode errar, porque cada escolha terá consequência. Se segura Memphis, aumenta o investimento. Se vende André, perde qualidade mas ganha dinheiro. Se libera Pedro Raul, reduz custos. Se mantém Yuri, aposta em uma recuperação. São decisões que podem definir o Corinthians dos próximos meses. E a pergunta que fica para Fiel é: qual dessas situações mais preocupa você? A possível saída de Memphis? Uma venda do André? A permanência do Pedro Raul? Ou a falta de propostas pelo Yuri Alberto? Comenta aqui embaixo. Se você acompanha o Corinthians todos os dias e quer informação sem enrolação, deixa o like e se inscreve no Timão Atual. Aqui você acompanha os bastidores do Timão, as notícias e tudo o que realmente importa para a Fiel.